Agora a gente vai começar a entrar no que a gente chama de relação de transmissão. Não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, de polia motora e polia movida, ou engrenagem motora e engrenagem movida. O que isso basicamente significa? Muita gente, quando pensa numa polia motora, ela pensa que é a polia que está acoplada no motor. Geralmente é, mas nem sempre, digamos assim. Basicamente, a gente atribui o nome de polia motora para qualquer polia que está transmitindo o movimento, ou seja, que o movimento está partindo dela, e polia movida, ou engrenagem movida, como a polia que está recebendo o movimento. Então, vamos supor que aqui fosse o sistema da bicicleta, e que essa polia aqui da esquerda fosse a engrenagem ali da corrente da bicicleta na parte que eu pedalo. Então, aonde eu pedalo é aonde está gerando aquele movimento. Então, no caso da bicicleta, a engrenagem aonde está o pedal é a engrenagem motora. E a engrenagem que está na roda é a engrenagem movida, porque ela está sendo movida por aquela engrenagem motora. Tranquilo? A gente tem daí uma relação de transmissão que é: eu posso estar aumentando velocidade ou eu posso estar reduzindo velocidade. Em contrapartida, quando eu aumento velocidade, eu estou perdendo força, e quando eu estou ganhando velocidade, não, são sempre, deixa eu não me confundir na fala. Quando eu ganho velocidade, perco força. Quando eu ganho força, eu perco velocidade. É sempre o inverso uma da outra. Vamos dar dois exemplos aqui bem simples. Primeiro, da própria bicicleta. Quem já andou de bicicleta aqui sabe que quando eu estou pedalando na marcha leve, parece que eu pedalo, pedalo, pedalo e eu não saio do lugar. Enquanto quando eu estou pedalando na marcha mais pesada, eu pedalo poucas vezes e eu já consigo ganhar uma velocidade muito maior na minha bicicleta. Por que que isso acontece? Vamos imaginar aqui que essa correia fosse a corrente da minha bicicleta. Quando eu estou passando de uma polia menor para uma maior, eu tenho que girar. Vamos supor que essa polia aqui seja de 100 milímetros, a da esquerda, a D1, e a D2 seja de 200 milímetros. A D1 eu vou ter que girar duas vezes para ela movimentar o mesmo tanto de correia que eu preciso para girar a D2. Então eu tenho que fazer girar muito mais ela para que eu consiga girar essa daqui. Então eu vou estar reduzindo a velocidade do meu sistema pela metade, certo? Em contrapartida, eu vou estar ganhando força porque lembra daquele esquema a alavanca multiplica a força que você tem? Quando você vai soltar um parafuso, alguma coisa assim, os caras arrumam, por exemplo, um cano na chave para você fazer menos força. No esquema das polias e engrenagens, funciona da mesma forma. Então eu tenho aqui, por exemplo, um braço de alavanca que vai ser o raio da minha polia. Se essa daqui tem 50 milímetros, eu vou ter uma alavanca de... Se essa daqui tem diâmetro de 100 milímetros, eu vou ter uma alavanca de 50 milímetros, que é o raio da minha polia. E se essa daqui tem 200 milímetros, eu vou ter uma alavanca de 100. Então, da mesma forma que eu estou cortando a velocidade pelo meio, eu vou estar multiplicando a minha força em 2. Por isso que geralmente nas empresas vocês vão ver, por exemplo, redutores de velocidade nas linhas que vocês trabalham. O que acontece? O motor geralmente ele vai girar bem rápido, só que ele não vai ter uma força tão alta assim. Então, eu tenho um motorzinho pequeno, gira mais ou menos 2.000 RPM e tem 1 cavalo de força. Beleza. Só que esse 1 cavalo de força muitas vezes não é suficiente para aquela máquina que eu tenho. Então é arrumado um redutor de velocidade, eu vou estar perdendo velocidade no meu sistema, então a máquina vai rodar mais devagar, a saída dela, só que ela vai estar ganhando mais força. Tranquilo essa parte aqui da relação de transmissão? A gente vai ver agora, nesse outro PDF que eu deixei lá na sala virtual também, a parte de transmissão de movimento. Então essa parte de transmissão, ela pode ser por polir correia,
que é esse sistema aqui, de polia em V, por exemplo, é o mais comum hoje em dia. Tem correia plana, correia dentada, mas enfim, basicamente um elemento de borracha que vai interligado ali nas duas polias e faz com que as duas girem. Tem a transmissão de corrente e engrenagem, que basicamente é o mesmo sistema de transmissão ali da bicicleta. Posso achar também em alguns modelos de carro, máquina de serraria também, esteira de serraria geralmente tem bastante. E eu posso achar também transmissão de engrenagem com engrenagem. Basicamente, o dente de uma engrenagem empurra o dente da outra engrenagem. Principais diferenças desses sistemas: polia em V e transmissão de engrenagem por corrente. Se uma polia ou uma engrenagem gira no sentido horário, a outra gira no sentido horário também. Transmissão de engrenagem por engrenagem. Se uma gira no sentido horário, a outra vai estar girando no sentido anti-horário, beleza? Então, quando é engrenagem por engrenagem, ele vai estar invertendo o sentido de rotação, e quando é engrenagem com corrente ou polia, ele vai estar girando no mesmo sentido. Todos os tipos de engrenagem vão inverter? Todos os tipos de engrenagem vão inverter. Pode ser helicoidal, pode ser cônica, pode ser de dentes retos, enfim, ele vai acabar invertendo. Então agora a gente vai começar a dar uma olhada na parte dos cálculos de transmissão, de polia motora e polia movida ou polia conduzida. Então a gente vai ter basicamente uma formulazinha bem simples, que é essa daqui, que é para a gente descobrir qual que vai ser a velocidade que vai entrar no sistema e qual que vai ser a velocidade de saída dele, dependendo do diâmetro ou do número de dentes que eu tenha nas engrenagens que estão trabalhando. Então eu tenho rotação 1 e rotação 2, que basicamente é a rotação do eixo 1 e rotação do eixo 2, e eu vou ter o diâmetro 1 e diâmetro 2. Notem que é invertido essa fórmula aqui, N1, N2, D2, D1, tá? Se for engrenagem, a única coisa que a gente tem que substituir, ao invés de diâmetro, a gente vai usar o número de dentes das engrenagens, tá? Aqui então tem as fórmulas que a gente vai utilizar para essa parte. A mais comum é aquela ali em cima, mas tem mais algumas que a gente vai utilizar também. E tem a parte da nomenclatura. Coeficiente de redução de uma transmissão. Não sei se os senhores já ouviram falar alguma vez, mas geralmente no redutor, assim como no motor, ele vem uma plaquinha em cima dele que mostra qual que é o coeficiente de redução, que geralmente vem expresso dessa forma: 1 para 10, 1 para 2, 1 para 5, 1 para 50. O que isso significa? Basicamente é o coeficiente de redução, ou seja, quanto que vai reduzir no meu sistema a velocidade daquele redutor e, consequentemente, quanto de força que vai ganhar. Então, por exemplo, se ele for de 1 para 10, significa que o meu motor vai dar 10 voltas e ele vai sair uma volta depois que passar pelo meu redutor. Ou seja, se o meu motor girar 2.000 RPM, depois que ele passar por um redutor de 1 para 10, ele vai girar 200 RPM depois, tá? Se ele for, por exemplo, um redutor de 1.000 RPM, vai girar 100 RPM e assim por diante. É um redutor de 1 para 2, então corta pela metade. É um redutor de 1 para 5, então ele vai dividir por 5 a velocidade inicial. E a força? A força ele vai multiplicar por 5, beleza? Ó, vamos supor que eu tenha esse sisteminha aqui. Então eu tenho a polia motora, logicamente, nesse caso aqui é a polia que está no motor, porque é o motor que vai girar e transmitir movimento para a bomba. E ela tem 100 milímetros de diâmetro. E o motor gira a 1.200 RPM. E daí ele está passando o movimento para a polia da bomba, e a polia da bomba tem 500 milímetros. Aí eu quero saber quanto de rotação vai entrar lá na bomba. Eu quero saber quantos RPM vai girar a bomba. Então, vamos jogar a fórmulazinha aqui. Inserir, equação. Aqui vai ser uma fração. Então, N1 sobre N2 é igual, fração também, D2 sobre D1. Sempre bom lembrar que aqui vai ser sempre invertido,
tá? Quando a gente quer saber da parte dos diâmetros. Então, o que a gente tem de dados aqui? A gente sabe que a rotação de entrada é 1.200 RPM, a gente sabe que o diâmetro da polia 2 é 500 milímetros, e a gente sabe que o diâmetro da polia 1 é de 100 milímetros. A gente vai fazer a multiplicação cruzada, então a gente vai ficar com 500N2 vai ser igual a 1.200 vezes 100. 1.200 vezes 100 vai ser 120 mil. A gente vai passar agora o 500 dividindo, né? Tá multiplicando, a gente vai passar dividindo. Deixa eu inserir fração aqui de novo. Fração. Cara, esse negócio do Word aqui para você fazer, que saudade de um quadro. 120 mil. E agora o 500 vai passar para cá. Olha. 500. Beleza. O N2, então, a gente vai só dividir. 120 mil dividido por 500. 120 mil dividido por 500. Ele vai dar para a gente 240 RPM. Certo? Então, a gente sabe que a nossa bomba, por conta dessa diferença, vai girar 240 RPM. Tá. E aí vocês podem perguntar, mas e o coeficiente de redução? Bom, o coeficiente de redução, se a gente for ver a fórmula aqui, ó, vai ser D1 dividido sobre D2. Opa. Então, como que vai ficar aqui o nosso coeficiente de redução? O coeficiente de redução, que é o C, vai ficar igual. Aqui, no caso, é D1 sobre D2, não é mais invertido. Então, a gente vai ter aqui 100 dividido por 500. E vai ser a mesma coisa que 1 dividido por 5. Então, o nosso coeficiente de redução nada mais é do que um coeficiente de 1 para 5 ou de 0,2. Tranquilo, gurizada? Então significa que no nosso sistema ali, independente de qual seja a rotação de entrada, eu vou ter uma redução de 5 vezes depois que ele passar de uma polia para outra, porque da polia 1 para a polia 2 tem uma diferença de 5 vezes o diâmetro entre elas. Então, com essa formulazinha aqui, eu calculo qual que vai ser a rotação de saída, e com essa daqui eu calculo qual que vai ser o coeficiente de redução. Deixa eu jogar tudo aqui, beleza, e vamos jogar centralizados.